Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Votuporanga tem mais um caso positivo de Zika e aguarda o resultado de um exame de uma gestante de 23 anos. E mesmo com a crise, muita gente consegue guardar algum dinheiro para viajar no fim do ano. O movimento já está maior na rodoviária de Votuporanga. E a Saev Ambiental inaugura a galeria histórica com os superintendentes que ajudaram a construir a autarquia. Acho que a própria cidade devia isso para esses superintendentes, porque todas as grandes empresas, os grandes clubes, tudo tem a sua história registrada através da galeria. E faltando poucos dias para o Natal, vamos falar sobre alguns símbolos desta data tradicional, como os panetones, por exemplo, que estão cada vez mais sofisticados. É agora! A gente começa esta edição com um alerta contra o Zika e contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Mais um caso positivo e outro suspeito de Zika foram registrados nas 2 últimas semanas aqui em Votuporanga. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os casos foram constatados em diferentes bairros. Um deles, já confirmado, trata-se de uma mulher de 33 anos, moradora da Secap. A outra, uma gestante de 23, que vive no bairro Paineiras. Ela ainda aguarda o resultado desse exame. Agora, no total, sobe para 12 o número de casos positivos e 38 suspeitos da doença. A Secretaria de Saúde pede à população que redobre os cuidados, mantendo quintais limpos e eliminando criadouros do mosquito, além, claro, de usar repelente sempre quando possível. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começou a produção dos primeiros lotes de teste simultâneo de Zika, dengue e chikungunya para atender o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do teste chamado Kit ZDC na última segunda-feira. O kit detecta o material genético dos 3 vírus em tempo real e o resultado é obtido no mesmo dia. E também permite o diagnóstico na fase aguda da doença, quando os sintomas clínicos das 3 infecções se manifestam e necessitam de um diagnóstico laboratorial mais preciso e discriminado. De acordo com a Fiocruz, o fornecimento do material está a cargo agora do Ministério da Saúde. E vamos então aos destaques desta quarta-feira no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Criminosos armados invadiram uma agência bancária em Palestina nesta madrugada. Segundo a polícia, pelo menos 10 ladrões invadiram um restaurante ao lado da agência, onde era realizada uma festa de casamento, e fizeram vários reféns que foram levados para a frente da agência. Os ladrões entraram no banco, explodiram o cofre e na fuga foram flagrados pela polícia. Houve intenso tiroteio, cerca de 4 minutos de troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado, mas nenhum refém se feriu. Os criminosos conseguiram fugir. A área está isolada e a perícia vai verificar se ainda há explosivos não detonados dentro da agência. Um poste da rede de energia elétrica caiu depois de uma tempestade ontem à noite em Araçatuba. Segundo os bombeiros, a força do vento derrubou o poste e rompeu os fios elétricos, mas nenhum carro foi atingido. O trânsito ficou parcialmente interrompido e o local foi sinalizado para evitar acidentes. A empresa responsável pela energia elétrica no município informou que o poste já foi retirado e a energia está sendo restabelecida nos bairros afetados. 2 criminosos invadiram um hotel ontem em Fernandópolis. Segundo a polícia, os assaltantes chegaram em uma moto, renderam o auxiliar administrativo e roubaram cerca de R$7 mil. Os ladrões estavam armados no momento da abordagem. O funcionário contou que apanhou e sofreu várias ameaças dos criminosos e que ainda foi obrigado a entregar todo o dinheiro que estava em um cofre no escritório do hotel. A Polícia Civil vai investigar o crime e até o momento ninguém foi identificado. E essas são as notícias da nossa região de hoje e até mais.
E muita gente aproveita as festas de fim de ano para visitar parentes, amigos que estão longe. Aqui em Votuporanga, o movimento no terminal rodoviário já está maior. O movimento aqui no terminal rodoviário de Votuporanga já começou a aumentar. Sobre esse assunto eu converso agora com o Paulo César Soares, ele que é o responsável aqui pelo terminal. É isso mesmo? O movimento já começou a aumentar? Sim, já começou a aumentar, os pessoal já está chegando para as viagens, né, para as cidades vizinhas, para outros estados. Deu uma aumentadinha boa já o movimento. Em torno de quantos por cento? Aumentou aí uns 20% já. E qual que é a orientação geral de vocês para aquelas pessoas que vão viajar? Para tomar cuidado, né? Chegar, olhar, ficar perto das bagagens, não descuidar, chegar com antecedência do horário da viagem. Tomar mais conta sobre isso aí. O pessoal tem que ficar bem atento. Ficar bem atento, não descuidar, né? Senão perde a viagem, perde o ônibus e fica para evitar estresse, né? E é bom também chegar com antecedência? E, sim, chegar sempre com 30 minutos antes de antecedência do embarque para poder evitar constrangimento, né? Bom, as pessoas que estão indo viajar para fora de Votuporanga, quais são assim, os destinos principais, os mais escolhidos? São mais os outros estados, né? Mato Grosso, Minas Gerais, capital, né? As outras cidades vizinhas por aí. No caso das crianças, elas podem estar viajando? Sim, desde que esteja com a autorização dos pais, né? Perante a representação do juiz, né? Em mãos, pode estar viajando sim. Do mais é só ficar tudo tranquilo, né? Seguir essas orientações e terem uma boa viagem. Isso, com certeza. Ter uma boa viagem e seguir certinho as orientações para não ficar perdido, né? Obrigado pelas suas informações. E se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a administração aqui do terminal rodoviário de Votuporanga. O telefone é o 3422-4609. 3422-4609. Com imagens de Paulo Guerra, Danila Rui Martins para o TV o Jornal. E falando em viagem, tem gente que prefere ir de avião. Chega mais rápido, claro, mas por outro lado é mais caro. E aumentou ainda mais com o fim da franquia de bagagem, aprovada recentemente pela ANAC, que agora prevê a cobrança do serviço de transporte de bagagem pelas companhias. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, anunciou que vai recorrer à Justiça Federal para suspender essa resolução. De acordo com a entidade, o fim da franquia vai permitir que as empresas aéreas possam impor qualquer tipo de cobrança abusiva e onerosa ao passageiro. Atualmente, a franquia de bagagens no Brasil é de um volume de 23 quilos para voos domésticos e de 2 volumes de 32 quilos para voos internacionais. De acordo com a agência reguladora, as novas medidas colocam o Brasil em um patamar internacional, dão clareza ao consumidor sobre os serviços que estão sendo cobrados. E mudando de assunto, na série de reportagens sobre as cidades da região, hoje o Ender Rodrigues mostra pra gente a vizinha Álvares Florence. As boas-vindas aos moradores e também visitantes estão logo na entrada de Álvares Florence, cidade com pouco mais de 3.800 habitantes e que fica a cerca de 20 quilômetros de Votuporanga. A agropecuária é o que movimenta a economia do município. De 2017 a 2020, Álvares Florence será governada por Calimério Luiz Correia Salles, do PMDB, reeleito por 1.946 eleitores, que juntos somaram 52,84% dos votos. Uma das metas para 2017 é de regularizar 5 núcleos como esse aqui. Com o projeto do governo estadual Cidade Legal, a prefeitura pretende entregar para 70 famílias as escrituras das casas onde moram. Nós temos aí regularizado pela Cidade Legal, onde todo mundo vai ter a sua escritura, a sua documentação, para poder melhorar suas casas. Mas agora em 2017 nós vamos passar novamente pela Câmara e vamos conseguir dar a documentação para essas famílias. Também no próximo governo, Calimério deve concluir uma obra esperada pela população e que teve início no primeiro mandato. A construção de 126 casas em parceria com o governo estadual, sendo 107 em Álvares Florence e 19 no distrito de Boa Vista dos Andrades. Nós temos que trabalhar bastante em cima da parte social, onde as pessoas hoje necessitam muito de moradia, sem contar que a gente não vai abandonar nunca a educação, a saúde, que sempre foi prioridade. Mas também temos que dar condições de vida àquelas famílias que necessitam. E a seguir, a cerimônia de inauguração da Galeria dos Superintendentes da SAEV. E você vai ver ainda como funciona a Tecno House, a casa que pode ser gerenciada pelo celular. A gente volta já.
Inaugurada ontem a Galeria dos Superintendentes da SAEV Ambiental aqui de Votuporanga. Foi inaugurada a galeria em homenagem a todos os superintendentes que fizeram parte da história da autarquia. Oscar Guarizo, atual superintendente, reuniu autoridades, funcionários, homenageados e a imprensa na sede para a realização dessa solenidade. Acho que a própria cidade devia isso para esses superintendentes, porque todas as grandes empresas, os grandes clubes, tudo tem a sua história registrada através da galeria. A SAEV ainda não tinha. A SAEV Ambiental se tornou autarquia em 1968, quando o ex-prefeito Dalvo Guedes fundou a Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga. Desde então, 9 pessoas passaram pela superintendência e a partir de hoje estão eternizadas aqui nesta galeria de fotos. Frutuoso e Jesus foram os pioneiros na superintendência da SAEV. Os desafios foram muitos, mas com trabalho e dedicação contribuíram para que a autarquia se tornasse referência para muitos municípios. Naquela época não tinha quase nada aqui. Aqui nós fazíamos a rede de água, de esgoto, no enxadão, não tinha retroescavadeira, não tinha nada, não tinha caminhão, não tinha nada, era tudo na mão. Depois que ela passou a autarquia, né? Eu fui 2 administrações seguidas, né, como superintendente e conseguimos consolidar o sistema todo. O prefeito Júnior Marão também marcou presença na inauguração desta galeria, que retrata muitos anos de história. Eu acho fundamental a gente valorizar o passado, deixar registrado, até para que todos saibam quem passou por aqui, que fez a construção e a história dessa importante autarquia, que hoje é um orgulho para todos nós. Os vereadores se reuniram ontem na Câmara de Votuporanga para uma sessão extraordinária. Dos 3 projetos aprovados, 2 celebram convênios da Prefeitura com a Unifev. 3 projetos enviados pelo Executivo foram votados e aprovados. O 220/16 autoriza o convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga utilizar gratuitamente o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo para a realização de cerimônias de formaturas dos alunos do Colégio Unifev e colação de grau do curso de Medicina do Centro Universitário. O convênio prevê ainda investimentos da Fundação Educacional no local, como a reforma das poltronas, entre outras. O objetivo é a utilização gratuita do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Outro projeto aprovado foi sobre um convênio entre a Prefeitura e Unifev para a utilização compartilhada do Complexo Parque Aquático Savério Maranhão, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozumon. O terceiro e último projeto aprovado foi o que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 290 mil para a construção da instituição de longa permanência para idosos no bairro Jardim Bom Clima. Regional especial no valor de R$ 290 mil. Comissão de Justiça e Redação, processo 344 de 2016. O presidente da Câmara, Adriano Sérgio Pereira, diz que os 3 projetos vão beneficiar a população e os estudantes de toda a região. Eu acho que isso vem de encontro com as nossas crianças, enfim, com o público geral. A gente precisa, aquele espaço foi um espaço que está sendo muito utilizado por toda a nossa população. Então, quanto mais a gente atrair a população, os jovens, os idosos para aquele local, vai ser o benefício para eles e também para a nossa cidade. Vamos agora à previsão do tempo. Agora à tarde a temperatura estava em 29 graus em Votuporanga, mesmo com alguma nebulosidade. Veja o que diz a meteorologia para esta quinta-feira. O ar quente e úmido ainda toma conta do estado de São Paulo nesta quinta-feira. Algumas áreas já tiveram chuva pela manhã, mas nesta tarde o sol predomina. Na capital paulista, nesta sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens na parte da manhã. À tarde e à noite pode haver pancadas de chuva. Os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. Em Rio Preto, o tempo não muda muito. De manhã, o sol predomina com muitas nuvens e à tarde e à noite pode chover. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 31 graus. A situação aqui em Votuporanga não muda muito. O sol aparece alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas na parte da tarde e à noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 33 graus. Até mais! Alunos de uma escola técnica de ensino médio aqui de Votuporanga desenvolveram a Tecno House, a residência sustentável. O projeto foi parar em São Paulo e se destacou entre os melhores desenvolvidos por alunos de todo o estado.
Esse é o projeto de uma casa inteligente e sustentável. O que parecia estar longe, hoje, graças à tecnologia, está bem próximo, a um toque na tela. Se um controle remoto já causou uma grande revolução quando ele surgiu, imagina então quando chegaram os primeiros aparelhos de celular. Hoje é praticamente impossível viver sem um. Mas com o passar dos anos, ele tem ganhado cada vez mais outras funções. Hoje, além de enviar mensagens ou fazer ligações, ele pode, por exemplo, comandar uma casa. E é justamente isso que o projeto desses alunos tem mostrado. A gente quis criar alguma coisa para melhorar tanto o meio ambiente, que é uma coisa que ultimamente está muito degradada, e também trazer melhoria de vida para as pessoas, principalmente pessoas com mobilidade reduzida. O objetivo do projeto seria ajudar os idosos, deficientes com alguma mobilidade reduzida, trazendo a praticidade para eles no dia a dia. E tudo entra em ação de uma forma simples. Os alunos desenvolveram este aplicativo. É por causa dele que se tornou possível acender a luz ou ligar o ventilador no conforto do sofá. O comando vai para essa caixa aqui, que é como se fosse o cérebro da casa. Esse aplicativo faz uma conexão com o Arduino via Bluetooth. Quando o Arduino recebe esses comandos, ele pega, libera suas portas, libera energia no Arduino e realiza todos esses comandos que a gente está enviando pelo aplicativo na casa. A ideia, além de ajudar os idosos, também torna a casa mais sustentável, porque ajuda a economizar energia e ainda água. Com a tecnologia, não tem desperdício para deixar o jardim sempre bonito. Você vai ter sensores instalados na casa, então você não vai ter que... Uma pessoa idosa, ela não tem que levantar para acender a luz, não tem que levantar para ligar o ventilador, não tem que levantar para irrigar o jardim, vai ser tudo através de sensores. E todo esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo em sala de aula, desde a concepção da ideia até a luz ser acesa e o sensor de alarme funcionar. Eles pesquisaram todas as tecnologias, e como a ideia do projeto é ajudar pessoas deficientes, o celular é um instrumento fantástico para isso, porque é portátil, está de fácil acesso, Então eles desenvolveram o aplicativo que vai controlar toda a residência, bem legal. Como a ideia é algo que pode ajudar a transformar a rotina de muita gente num futuro bem próximo, ela saiu desse ambiente escolar e foi parar em uma feira, que reuniu os melhores trabalhos das escolas técnicas do estado. As pessoas ficavam bem surpresas quando a gente mostrava o projeto na casa e era bem legal mesmo. Além de despertar neles aí o interesse por novas tecnologias, novas ideias, desenvolve o raciocínio lógico, faz com que eles tenham a capacidade de integrar conhecimentos, juntar tecnologias e produzir novas ideias que podem melhorar a vida de todos nós. Muito bacana, Para mim tem hora que parece que eles estão falando em grego. Bom, e já já a gente volta para falar sobre alguns símbolos natalinos. Vamos mostrar as delícias de uma confeitaria aqui em Votuporanga que se especializou em panetones artesanais. Tá imperdível, hein? A gente volta já. E a gente vai dedicar esse bloco inteiro aos símbolos natalinos, começando com a tradicional árvore enfeitada. E olha, mesmo com tantos apelos aí no mercado, tantos tipos disponíveis, tem gente que prefere mesmo o pinheiro em planta. Para você que prefere uma árvore de Natal ou enfeites para sua ceia de Natal com plantas naturais, nós viemos aqui até esse viveiro para conferir quais são as plantas que estão disponíveis atualmente no mercado. E quem vai dar as dicas para a gente é o seu Eliseu, ele que é vendedor aqui do viveiro. Seu Eliseu, quais são as principais plantas utilizadas aí nessa época do ano para a decoração natalina? A mais tradicional é o pinheiro araucária, que é esse daqui, O pinheiro araucária, ele é um pinheiro que já há muitos anos ele vem sendo usado. E depois tem as outras opções, como você tem o caizuca, Você tem a tuia holandesa, a tuia ocidental, que é essa pequena aqui. E então o araucária é o mais tradicional porque ele dá para você pendurar as bolas, fazer os enfeites que você quer com ele. E quem quer também assim só ornamental, aí o nosso bico de papagaio, que as pessoas usam então para enfeitar mesa, balcão, coisas assim. E quais são as principais dicas em relação ao cuidado que se deve ter com essas plantas? No momento, você vai ficar dentro de ambientes, então molhar ela assim umas 2 vezes na semana e logo depois que termina o Natal, que passa as festas todas, então tirar ela e colocar ela no lugar que ela pegue sol, que ela é uma planta para sol.
Então está aí as dicas, né, para você que quer montar a sua árvore de Natal, fazer a decoração aí na sua mesa, né, para a sua ceia. Sugestões aí de plantas ornamentais que, como já dissemos, podem decorar a sua casa durante o ano todo. Com imagens de Paulo Guerra, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Danilo Arroio Martins também visitou o famoso presépio da Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro de Votuporanga, que já pode ser visitado. O presépio da antiga Igreja Matriz de Votuporanga, atual Catedral, já é uma tradição. Todos os anos, muitas pessoas passam por aqui para conferir este presépio. E para falar sobre ele, eu converso agora com o padre Gilmar Margoto, ele que é o pároco aqui da Catedral. Padre, como eu disse, já é tradição o presépio aqui da Catedral, né? Sim, desde o início é montado o presépio na igreja justamente para lembrar o mistério do Natal. É um momento de contemplação e é também uma catequese. Serve para as crianças, serve para os adultos, servem para todos, já que na preparação para o Natal nós podemos ser distraídos pelas coisas do mundo e por tantas outras realidades e situações que nós vivemos. Dessa maneira, nós voltamos a contemplar o mistério Jesus Cristo, que é o ponto central da nossa fé e a figura mais importante do presépio. Nós colocamos no sentido de catequese, no sentido de teologia, buscando o povo a refletir para o Evangelho e também momento de oração, de contemplação, renovando a espiritualidade cristã. E a cada ano ele é melhorado, né? Este ano com muito verde, né? Lembrando aí a natureza. Sim, faz parte também dessa ornamentação e cada dia a gente procura melhorar, deixando mais atrativo. Mas lembrando que o mistério principal é Jesus Cristo ali ladeado por José, por Maria, pelo anjo, pelos pastores, pelos animais, lembrando o cenário do nascimento de Jesus Cristo. Bom, para encerrarmos nosso bate-papo, vamos deixar então um convite para as pessoas. Quais são os dias e horários que as pessoas podem vir aqui à igreja para fazer uma visita ao presépio? A igreja fica aberta todos os dias, das 7 horas da manhã até às 21 horas, não fecha mais à tarde. É um momento que nós podemos ficar recolhido em silêncio, em oração. Nós visitamos, nós contemplamos e nós rezamos pedindo também essa renovação espiritual. Tá certo, padre, obrigado pela sua entrevista. Está importante você que gosta, né, de ver presépios, de ver um presépio como este que nós mostramos para você, é só vir aqui na Catedral de Votuporanga, com imagens de Paulo Guerra, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. E do presépio a gente passa para o panetone, indispensável nas ceias natalinas, não é mesmo? Mas que começam a ser consumidos bem antes do Natal. Isso porque eles estão cada vez mais irresistíveis, como você vai ver agora nesta reportagem. Antes mesmo de darmos início ao processo da fabricação dos panetones artesanais, já dá água na boca. Acompanhamos a confecção de 2 sabores, trufado e brigadeiro. 2 ingredientes básicos, o panetone e, claro, chocolate. Aos poucos, essas delícias vão ganhando forma e o resultado, precisa dizer? Apesar das opções que encontramos nos supermercados, os panetones artesanais estão ganhando cada vez mais força no mercado. As opções são tantas que fica até difícil na hora da escolha. O ano inteiro a gente trabalha com panetones, né? Então o final de ano vem para brilhantar cada vez mais os pedidos e está em amplo crescimento. Nesta loja são 6 opções. A procura é tão grande que a equipe que cuida da fabricação está trabalhando até a noite para dar conta das encomendas. A gente está trabalhando a todo dia até as 22 horas para poder atender todos os clientes. Mas está muito legal a produção esse ano. A cada ano a criatividade do setor aumenta. Para este, o campeão de vendas é o panetone de churros. É um panetone todo com chocotone por dentro, com gotas de chocolate. E a gente aprimorou um pouquinho, colocou o doce de leite e fomos intercalando camadas até chegar a uma textura superficial na qual a gente decora com vários brigadeiros de churros. Até agora, vimos as opções dessas delícias. Mas você sabe como que o panetone foi inventado? Diz a história que um padeiro, por volta de 900 depois de Cristo,
foi fazer pães para o seu patrão e colocou por engano uvas passas. Ao tentar corrigir o erro, ele adicionou frutas cristalizadas, ovos, manteiga e outros ingredientes. Nascia assim o panetone. O nome desse padeiro, Tony. Por isso, o invento passou-se a chamar panetone, que significa pão do Tony. Bom, não tem jeito mais gostoso do que esse, né, de encerrar o TV O Jornal desta quinta-feira. E a partir de agora, você fica com uma das figuras mais polêmicas do rock brasileiro. O Lobão é tema de hoje do lado C. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau.